Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo já vai começar, mas antes disso, deixe o seu like e o seu comentário. Vamos colocar de pé nesse instante, sem muita demora. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Uma parábola muito conhecida, talvez uma das mais ministradas nas igrejas. Vamos ler versículo 21, 29 e 30. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Aleluia. Quem não tem Bíblia, né? Ainda bem que as igrejas agora estão modernas, né, pastor? Quem não tem Bíblia aí, ó. Mas é bom a gente trazer a palavra de Deus, trazer a Bíblia. Vamos ler juntos. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Amém? Pode se sentar. Mas se você puder, não feche a palavra, deixa ela aí que nós vamos viajar dentro da palavra de Deus. Deus é muito bom o tempo todo. E nessa noite nós vamos falar sobre 3 personagens dessa parábola, dessa história que Jesus, o próprio Jesus está contando, né? Nós vamos falar a respeito de 2 filhos, de 2 irmãos, e também de um pai. Essa noite nós estamos aqui numa noite de ceia, e nós estamos vendo que tem uma mesa preparada, uma mesa bonita, não é? E só lembrando que mesa é lugar de comunhão, é um lugar onde nós nos alimentamos do que está sobre ela, mas também é um lugar onde a família se assenta, a família se reúne para poder conversar, para poder se conhecer, para poder dialogar a respeito, às vezes, de muitas coisas. É numa mesa que as coisas acontecem. Interessante que hoje também, não por coincidência, é Dia dos Pais, né? Eu já quero também aqui parabenizar todos os papais que estão aqui, né? Imagino que todos já receberam o seu abraço, os seus parabéns, alguns receberam presentes, né? Mas, e nessa noite especial de ceia e Dia dos Pais, nós viemos aqui trazer essa palavra, onde nós vamos falar a respeito dessa família, porque é uma família. Trata de um pai, seus 2 filhos. A Bíblia não relata aqui no caso de uma mãe, mas sendo uma família, nós entendemos como, né, é formada uma família. E assim como nós estamos aqui nessa noite, como família também, como família nós estaremos ao redor dessa mesa, participando dessa mesa, porque nós somos a família de Deus. Amém, queridos? Vocês são filhos e estão diante do Pai, dentro dessa casa, do lugar que Deus preparou nessa cidade, para que nós pudéssemos estarmos reunindo, congregando, para engrandecer o nome do Senhor. Unidos e congregando, porque a igreja, na verdade, não é as paredes, a igreja é você, né? Você faz parte da igreja do Senhor, não é? Nós somos uma igreja quando nós estamos juntos, mas você é a célula dessa igreja. Então, onde você vai, onde você for, onde você colocar os pés, lembre-se, você é um representante da família de Deus na face da terra. E a palavra de Deus, ela nos fala a respeito dessa família, desse pai que tinha
2 filhos. E a Bíblia nos diz que, certo dia, o filho mais jovem deste pai virou para o pai e falou: pai, reparte comigo a minha parte da herança. E a Bíblia diz que este pai, ele passou para o filho aquilo que era dele de direito. Só se lembrando que nesse período aqui, um filho mais novo, ele tinha direito a 1/3 de toda a herança do pai. E o filho mais velho, ele tinha direito a 2/3. O filho mais velho, ele tinha direito à parte maior dessa herança. Eu imagino, conjecturo que não foi uma coisa assim tão simples. Ele chegou: pai, me dá minha parte da herança, e o pai tirou do bolso e entregou. Possivelmente o pai falou: meu filho, mas por que você quer a sua parte da herança? Meu filho, o que você vai fazer com o que é seu de direito? Não está bem aqui? Está te faltando alguma coisa dentro de casa? Você não está feliz comigo, com sua mãe, com seus irmãos, com as pessoas que trabalham? Eu imagino que possa ter tido um diálogo nessa conversa. Mas a palavra diz que o filho recebeu então do pai a parte que lhe cabia, e dias depois ele saiu de casa. E só lembrando que naquele período, como até hoje, uma herança você só recebe depois que os pais se vão, depois que os pais morrem, é que os filhos então eles recebem a herança. Eu imagino que alguns de vocês aqui já possam ter recebido alguma coisa de seus pais, mas se não recebeu, o Senhor fez uma promessa para você que lá na glória está reservado o seu lugar, viu? A herança maior não é aqui, a herança maior, a nossa promessa está lá em cima, Seus pensamentos não podem pensar, os seus olhos não puderam ver, tem muita coisa maravilhosa que está guardado para você, tá bom? Se você ainda não recebeu uma herança, eu já recebi. E quando um filho fazia essa proposta para um pai, automaticamente, irmãos, aquele pai ele se sentia ofendido. Porque, na verdade, o filho não estava nem esperando o pai morrer para já poder colocar as mãos naquilo que era dele. Então, de uma certa forma, uma proposta dessa que o filho mais jovem fez para o pai era uma afronta, sabe? Era uma coisa terrível para o pai. Poxa, meu filho está com tanto olho naquilo que eu conquistei para eles, que ele não quer nem esperar que eu parta para poder colocar as mãos naquilo que é meu. E a Bíblia diz então que esse rapaz, dias depois, ele pegou a sua parte da herança e se mandou, e foi para uma terra distante. E a Bíblia diz que esse rapaz, ele chegou neste lugar, ele gastou toda a sua herança de uma forma dissoluta, de uma forma assim, sem pensar no futuro, sem pensar que aquele dinheiro um dia ia acabar e que ele poderia passar alguma dificuldade, Irmãos, e deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando você tem dinheiro, quando você tem uma posse, você tem recursos no seu bolso, que você chega em um lugar e você paga alguma coisa para as pessoas, eu imagino que vocês, ou talvez aqui tenha, ou possa conhecer alguém que é aquele cara é uma mão solta. Não estou pregando pela avareza não, viu, irmãos? Estou falando de sabedoria da palavra de Deus. Quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos, entre aspas. É muita gente que se aproxima de você, É sair para poder ir numa pizzaria? Não, eu pago. Não paga não, pode deixar que eu pago. Você tem amigo demais. Você vai fazer um churrasquinho na sua casa, convida muita gente, você tem amigo demais. E assim a palavra de Deus fala a respeito deste rapaz. Enquanto ele tinha dinheiro, ele gastou com aquilo que ele desejou. Enquanto ele tinha dinheiro, ele gastou com mulheres, gastou talvez com jogos, gastou com bebidas, gastou
Ou talvez só comendo e festejando e falando as coisas. O certo é que ele acabou com tudo que ele tinha. E quando, irmãos, o dinheiro acaba, a palavra de Deus fala que logo em seguida houve fome naquela terra. Logo que o dinheiro acabou, consequentemente também chegou uma crise. A crise, irmãos, ela sempre vai bater na nossa porta um dia. As dificuldades, elas sempre vão bater nas nossas portas um dia. Querendo ou não querendo, muitas vezes está aquém do nosso controle. Muitas vezes nós não temos controle sobre as coisas. Principalmente quando nós não colocamos as nossas vidas, os nossos negócios, a nossa família, tudo que nós temos nas mãos de Deus. Porque quando você coloca tudo que você tem e que você é nas mãos do Senhor e fala, Deus cuida de mim, e você confia nele, querido, nada te abala, nada te derruba, nada te destrói, porque quem cuida de você é o Pai, é o Senhor. Mas infelizmente esse rapaz, ele fez o contrário. Ele pegou tudo que ele tinha de direito, pegou todos os seus pertences e decidiu se afastar do pai. Ele foi para longe do pai. Os olhos do pai agora já não podiam ver, os olhos do pai agora, as mãos do pai já não podiam proteger, as mãos do pai já não podiam guardá-lo, porque ele decidiu viver fora. E a Bíblia diz então que veio uma grande fome naquele lugar. Aquele rapaz agora já não tinha recursos. Aquele rapaz agora ele estava passando por uma crise, ele estava passando por dias difíceis. E me veio à memória que nos anos 90, eu trabalhava em uma oficina mecânica com um cunhado meu, e era uma oficina de escapamento e suspensão de carros. E nós, na época, pastor, usava muito aqueles cadrões, né, que colocava no carro, que dá para fazer aqueles roncos, né, bacana nos carros, e a gente, modéstia à parte, a gente era fera nesse negócio. E apareceu, naquela época, um jovem, naquela cidade, o nome dele era Jeffrey. E esse rapaz, ele foi criado pelos avós, porque os pais morreram, ele ainda era jovem, não me lembro se um acidente, alguma coisa, morreram os pais desse rapaz. E esses pais, quando morreram, deixou para o único filho fazendas. Ele já era de uma família que tinha recursos, que tinha dinheiro. Mas até a menoridade, ele foi crescendo com a avó, dando ele aquilo por medida, né? Foi dando ele um dinheirinho, mantendo, era roupa, era tudo. Mas ele não tinha ainda a posse, ele não tinha ainda o direito, a autoridade, a maioridade para pôr as mãos naquilo que era dele. E automaticamente, quando ele ficou de maior, ele chegou para a avó e falou: avó, agora eu quero administrar a minha herança. A avó tentou argumentar com ele, mas não, vó, agora eu estou de maior e eu quero o que é meu. O que a avó fez? Colocou nas mãos dele. E eu me lembro quando as primeiras coisas que esse rapaz fez foi comprar na época um Gol, um carro, né, um Gol GTI. Não sei se vocês lembram, né, talvez os mais antigos aqui. Era um Golzinho azul, tinha dele vinho. Era o carro do ano, era o top. E ele chegou com esse carro lá na oficina, ainda na garantia, mandou colocar um escapamento muito top. Nós fizemos escapamento. O carro já vinha com as rodas esportivas de série. Ele mandou colocar outro par de rodas. Tirou aquelas rodas, aquelas 4 rodas novas, e colocou outra. Aí tirou os bancos originais do carro, que já eram bancos bons, colocou uns bancos que na época chamava banco Recaro. Eram uns bancos caros mesmo, né? Confortáveis, mas caros também. Passados-se mais alguns dias, vinha ele: não gostei muito dessas rodas, comprava mais outro jogo de roda, coloca essas daí, e tirava aquelas rodas ali, com os pneus e tudo, e dava para os amigos. Ele estava cheio de amigos, irmãos, cheio de amigos.
Aí tirava, não gostei mais disso aqui no carro, do som, tirava, dava aquilo para alguém, colocava outro novo. E assim, ele foi administrando o que era dele. Até que, se passado uns dias, ele percebeu que, assim como esse jovem, toda a fazenda que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, foi embora pelo ralo. A avó, agora você se vira. Você não quis administrar? Se vira. As últimas notícias que eu tive desse rapaz, ele estava trabalhando de balconista numa loja de peças para veículos. Não que isso, não estou menosprezando a profissão de um balconista. É honroso. Eu estou dizendo em relação a tudo que ele tinha, que ele tivesse administrado, ele teria muito mais, e agora ele estava trabalhando de empregado para os outros, ganhando pouco, e ele não aguentou. As dívidas estavam altas, os cobradores na porta, e a sorte dele é que ele tinha nascido nos Estados Unidos, então ele era um cidadão americano. Você quer ver um trem difícil para mineiro? É o valadarense, irmãos, pegar visto para ir para os Estados Unidos, é um trem difícil. Que eu diga, é difícil, mas ele era americano, pegou seus documentos e foi embora para os Estados Unidos, começar a trabalhar do zero. Nunca mais eu tive notícia. E a Bíblia diz que esse rapaz, esse filho mais jovem, quando acabou o dinheiro, ele começou a passar necessidade, irmãos. A crise, a fome, bateu na sua porta. E a Bíblia diz então que esse rapaz, ele conheceu um fazendeiro, alguém lá que tinha uma criação de porcos. Ele foi trabalhar para esse moço cuidando dos porcos. E a situação dele estava tão difícil, a vida dele estava tão difícil, que a Bíblia diz que ele desejava comer da comida dos porcos. Mas os outros funcionários não deixavam. Não, come isso aí não. Isso não é para você não, rapaz. Isso é para os porcos. Isso não é comida para você não. Você não vai comer isso aí não. E o estômago dele devia roncar de fome. E você sabe o que é trabalhar com porcos naquela época? Segundo a palavra de Deus e segundo as palavras do próprio Jesus, eram coisas impuras. Você mexer com porcos, quem cuidava de porcos, quem trabalhava com porcos, estava mexendo com coisas impuras. Era um animal que Deus proibia de comer da sua carne. Então quem cuidava disso aí, mexia com essa criação, não era uma coisa bem vista pela sociedade cristã, ou pela sociedade daquela época, por os hebreus. E ele foi trabalhar com aqueles bichos, ele começou a trabalhar para aquele homem. E a palavra de Deus, então, ela nos ensina que quando, muitas vezes, nós nos afastamos da casa do Pai, que nós abrimos mão daquilo que nós temos por herança, por direito, desprezamos a herança do Pai para as nossas vidas, e nos afastamos da casa dele, então, irmãos, nós começamos a mexer com coisas que aos olhos de Deus não são boas para nossas vidas. Ele começou a mexer com coisas impuras. Quantas impurezas! Às vezes as pessoas, elas estão bem na casa do Senhor, elas estão bem na presença de Deus, e de repente passa um vento na sua vida, passa uma dificuldade, ou às vezes recebe uma crítica dentro da igreja, ou às vezes o pastor chama a atenção, o pastor corrige por alguma razão, ele acha que, então já não está bom para mim, e decide sair. E quando alguém sai da presença de Deus, sai da igreja, e vai para fora, ela vai se envolver, irmãos, com coisas que é desagradável aos olhos de Deus.
E a Bíblia fala que esse rapaz foi cuidar de porcos, foi mexer com imundície. Quantas pessoas na casa do Senhor deixam a casa do Senhor, deixam a presença de Deus, de onde ele é chamado de filho, de onde ele é chamado de santo, de onde ele é chamado de, e vai se envolver com coisas lá do mundo. É com a bebedeira, é com a prostituição, com as noitadas, com as baladas. Deixa eu te contar uma coisa. Se tem uma coisa boa, se tem uma coisa maravilhosa que Deus te deu nessa terra, querido, é uma família. A sua família é o maior patrimônio que você tem sobre esse solo, sobre a terra. Você não precisa ser rico, você pode não ter dinheiro, você pode não ter muitas coisas na vida, mas você tem uma família. Você sabe por que eu te falo isso? Porque quando você sai da casa do Senhor, quando você sai do seio da sua família, o mundo está lá de braços abertos te esperando. O inimigo coloca as pessoas para te receberem sorrindo, para depois te entregarem chorando. Porque quando a situação fica difícil, quando você se mete nas situações que você percebe que agora não tem mais saída, quando você percebe que você está sozinho, é porque a sua situação já está lá no fundo, você está no breu, você está em escuridão. E quando você está lá neste lugar, sabe? Só tem um lugar que vai te receber e te dar lugar. É a sua família. Às vezes nós nos iludimos com amigos, entre aspas. Quando eu falo nos iludimos com amigos, porque amigo de verdade, aprenda uma coisa, amigo de verdade não é aquele que sorri com você, amigo de verdade não é aquele que vai com você para as baladas, que vai para você com a noite. Amigo para você é naquela pessoa que ajuda você a gastar as suas fazendas. Amigo para você, irmãos, é aquele que te leva para perto de Deus. Aprenda isso. Se quem está andando com você não te leva para perto de Deus, não te aproxima de Deus, saia fora. Saia fora. Não se escandalize com o que eu estou te falando, mas ele é um enviado de Satanás para te levar para a perdição. É o que aconteceu com esse rapaz. Quando ele se viu sozinho, nem comida dos porcos ele podia comer. Alguns anos atrás eu fazia culto em presídio. Irmãos, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de visitar um presídio. Não estou falando uma cadeia que a pessoa entra de noite e sai no outro dia. Estou falando de pessoas que estão lá condenadas, ou há anos preso ainda esperando uma condenação. Quem vai lá te visitar? Quem vai lá visitar? Ou você cai no leito de um hospital? Quem vai lá te visitar? Quem vai lá te levar uma palavra? Às vezes esses amigos, nós percebemos que são só colegas, são só companheiros de uma vida dissoluta. Mas a palavra de Deus nos fala que esse rapaz, quando ele se mexeu com coisas impuras, ele estava lá no fundo. E nós percebemos quantas pessoas às vezes estão dentro da igreja e deixa a presença, deixa a casa do Senhor, irmãos, por qualquer oferenda do inimigo lá fora. Às vezes a pessoa tem um talento, às vezes a pessoa ela canta bem, ela toca bem,
E às vezes ela abre mão de fazer isso para a glória de Deus e vai fazer isso lá fora. Muitas vezes por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da não cobrança, porque às vezes dentro da igreja tem cobrança, e as pessoas não querem ser cobradas, querem ser livres, e tem um pensamento distorcido de liberdade. Deixa eu te contar uma coisa, a liberdade está em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso que você está ouvindo nessa noite é verdade, a verdade que vai te libertar. Quantos irmãos? Há pouco tempo atrás nós ouvimos, né, tinha uma cantora chamada Marília Mendonça, e eu me lembro dessa moça, num vídeo que eles colocaram depois que ela morreu, ela louvando na igreja, voz maravilhosa, cantando. Mas aí eu imagino que alguns elogios, olha, você canta bem, olha, você tem uma voz linda, muito obrigada. Uau, mas com esse talento você está sendo desperdiçada dentro da igreja. Olha, você já imaginou você cantando num bar, você cantando num show? E o inimigo vai cavando brecha no coração das pessoas. E às vezes nós somos atraídos pela vaidade ou derrotados por ela, né? Quantas pessoas, quantos famosos deixaram a casa do Senhor, de louvar na presença de Deus, para tentar conquistar o mundo? Marília Mendonça, Whitney Houston. Quantas pessoas deixaram o santo, deixaram o que é sagrado, para se envolver com o que é impuro, se perderam no caminho. Mas eu imagino que essas pessoas, sempre que elas estavam a sós, que elas podiam talvez fazer uma oração a Deus, que elas podiam se lembrar de Deus, elas tinham saudade de casa. E quando as pessoas dessas não falam, vai ser só mais uma vez, olha, vai ser só mais daqui a alguns anos, eu volto para a casa do Senhor. Irmãos, muitos não tiveram tempo. Nós não sabemos, irmãos, o que vai acontecer daqui na curva, daqui na esquina da sua casa. Nós não sabemos, irmãos. Então não troque a segurança de estar na presença de Deus. Não troque a segurança de estar na casa do Pai, fazendo o que agrada ao Pai, para se perder com as vaidades, com as oferendas, com as ofertas. A Bíblia diz que aquele rapaz, no versículo 17, a Bíblia diz assim, olha, então caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. O seu dom, o seu talento, eu não falo isso só na área de música não, aqui dentro da igreja nós podemos ter muitos empresários, muitas pessoas, muitos bons administradores aqui dentro, muitas pessoas que são bons nas suas profissões, naquilo que receberam seu dom e seu talento, e você pode fazer isso para a glória de Deus, lá no seu trabalho, quando você é honesto, quando você trabalha e faz tudo bem, você está fazendo para a glória de Deus. O seu talento, o seu dom é para a glória de Deus. Você usa aqui e usa lá fora, é para a glória de Deus. Mas a Bíblia diz então, que esse rapaz, ele se lembra, puxa, eu deixei a casa do meu pai, e aqui eu não posso comer nem da comida dos porcos. E a Bíblia diz, no versículo 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu, diante de ti. No versículo 19, e já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Irmãos, esse rapaz, quando ele
percebe a situação que ele tinha se metido, e que ele lembra do conforto, do carinho e do abraço da casa do pai, a Bíblia diz que esse rapaz, ele cai em si, ele se arrepende da atitude errada que ele tomou, e a Bíblia diz então que houve uma mudança no coração desse rapaz, uma mudança de comportamento, porque o arrependimento é isso, o arrependimento ele traz mudança no seu comportamento, traz sua mudança nas suas atitudes. E ele decide então voltar para a casa do pai e fala: pai, o senhor me perdoa por tudo que eu fiz. Olha, pai, eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados, porque se eu trabalhar com o Senhor, e o Senhor me pagar com alimento, se o Senhor me pagar com a comida, com a comida limpa, com a comida pura, com a comida que não é de coisas impróprias, que não é de coisas impuras, pai, para mim está bom. Pai, eu só quero voltar para casa. E a Bíblia diz então que imediatamente aquele rapaz, ele toma essa atitude, uma atitude certa e sincera, e volta para a casa do pai. E a Bíblia diz que quando aquele rapaz estava se aproximando, o pai já o via de longe. E você sabe por que o pai o via de longe? Porque desde o dia que ele saiu de casa, o pai já sabia em que ia dar. E o pai já sabia que um dia ele ia voltar para casa. E você sabe o que aconteceu? Ele chegou para pedir perdão ao pai. E a Bíblia diz que antes dele terminar de se dizer arrependido, antes dele pedir perdão, antes dele completar as suas palavras, a Bíblia diz que o pai já havia saltado no pescoço daquele rapaz, já tinha abraçado ele, já tinha recebido ele de volta. E antes que ele falasse mais alguma coisa, o pai falava: empregados, ou fulano de tal, traga depressa roupas novas. Você imagina o cheirinho que estava aquele rapaz, né, irmão? Mexendo com porco. Traga roupas novas para ele. Traga sandálias para ele. Traga um anel. Porque ele tem um selo da minha família. Ele é o meu sangue. Ele é meu filho que estava perdido e voltou para casa. E disse para o empregado: olha, e tem aquele novilho que está lá, gordinho, cevado, mata. Coitado do novilho. Mata o novilho. Vamos fazer um churrasco, porque hoje é dia de festa. Porque o meu filho que estava perdido foi encontrado, são e salvo, e está aqui conosco. Quem dá glória a Deus por isso? Amém. E eu vou correr, senão não dá tempo. Era muita coisa, irmãos. Mas a palavra de Deus fala que tinha um filho mais velho. Nós estamos falando de família. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Nem sempre quando você toma uma atitude boa, uma atitude certa, você vai agradar a todo mundo. A Bíblia diz que quando o filho mais novo, mais velho, soube que estava acontecendo aquela festa, chamou um dos empregados e falou: o que está acontecendo? Que festa é essa? São danças, músicas? O que está acontecendo? E na presença do Senhor tem festa, tem alegria, tem dança, tem música. Quando alguém se arrepende na casa do Senhor, você provoca uma festa. Você é digno, né, de estar na presença de Deus para render glórias a Ele, e inevitavelmente você provoca uma festa. Mas aquele rapaz, quando soube daquilo ali, falou: o que está acontecendo? E o empregado fala: olha, seu filho que estava perdido, seu irmão que estava perdido, que estava basicamente morto para lá, ele se arrependeu, veio para casa, seu pai mandou matar o novilho, e nós estamos aí, comendo churrasco, tomando suco, dançando, e o trem está bom demais. E a Bíblia diz que aquele rapaz, ele se indigna. Como assim? Então quer dizer que o cara desonra, ele não chamava,
Ele não chamou o irmão de irmão. Chamou aquele, né? Como é que está lá no versículo? Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com meus amigos. Mas vindo este teu filho, ele não falou meu irmão não, mas vindo meu irmãozinho, mais novo, que se perdeu, não foi essas palavras, mas vindo este teu filho, tu manda matar um novilho e faz festa para ele, o cara apronta, e você recebe ele de braços abertos? Qual o posicionamento desse rapaz? Me faz lembrar muitos irmãos que às vezes estão na igreja, porque muitas vezes nós falamos da parábola do filho pródigo, e as pessoas só se lembram do filho que estava perdido e volta. E os filhos que estão dentro da casa e não conhecem o pai. Olha a palavra desse rapaz. O Senhor mandou matar um novilho para este teu filho que estava perdido e voltou para casa. Mas eu estou aqui te servindo há anos e o Senhor nunca me deixou matar um cabrito. Às vezes a pessoa se arrepende, quebranta o seu coração, volta para a casa do pai, pede perdão ao pai, recebe o abraço do pai. O pai agora tem um filho de volta. E muitas vezes tem pessoas na igreja que se indignam. O fulano estava desviado, chapando todas, né? Só nas noitadas aí, só nas baladas, fazendo isso e aquilo. Agora lá, ó, o pastor já deu um abraço nele e vai deixar ele cantar, sabia? Sabia, vai deixar ele louvar. Vai deixar ele cantar na quinta-feira, pastor. Misericórdia, falta pouco, né? Qual seria a atitude que esse rapaz, irmão mais velho, deveria ter? Ele não deveria se alegrar com o pai? Ele não deveria ir lá e abraçar o irmão, receber o irmão? O problema dele é que ele estava tantos anos com o pai, servindo o pai, que ele me faz me lembrar aqueles crentes, né, que é filho, mas não sabe o que é ser filho do pai. E a Bíblia diz: todos quantos, né, o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos. Se você recebeu a palavra, se você recebeu o convite do Senhor, se você se submeteu à autoridade dele, ao amor dele, a Bíblia diz que ele te deu o direito de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. Você não é um amigo só, você não é um colega, você não é um parça, você é filho. Aquele rapaz estava com o pai há tanto tempo e ele não sabia quais eram os seus direitos. Ele ficava preso na religiosidade. E muitos de nós, muitas vezes, ficamos presos na religiosidade, criticando as pessoas que têm um coração quebrantado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Qual é a diferença de Davi e Saul? Por que Saul pecou e perdeu a coroa? Davi pecou muito mais do que Saul, assim dizendo. E Deus não lhe tirou a coroa. É porque quando Davi pecou, Saul pecou, ele procurava alguém para jogar a culpa. Ele procurava alguém para apontar, para jogar a culpa. Não foi um arrependimento genuíno. E ele brigou por causa da sua coroa. Para não tirar a coroa, ele queria matar Davi. Para não perder a coroa, ele mandou matar os sacerdotes. E a Bíblia diz que quando Davi é confrontado pelo profeta, a Bíblia diz que Davi falou: eu sou digno de morte. Digno de morte é quem cometeu esse pecado. A Bíblia diz que Davi tirou a coroa, os sandálias dos teus pés e foi para o deserto.
A diferença está aí no coração das pessoas. E aquele rapaz, ele estava dentro da casa do pai, tendo direitos. E era preciso que o pai falasse para ele. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão, o pai mostra para o filho que ele é teu irmão. Pode não prestar os teus olhos, mas é teu irmão. Ama ele como teu irmão. Abraça ele como teu irmão. Se alegre com ele porque é teu irmão. Sabe por quê? Porque nós somos uma família. Não é os erros individuais que podem nos separar. E aquele pai teve que explicar para ele: olha, quantos cabritos você pôde ter matado para curtir aí com seus amigos? Você também podia ter feito isso. Quantas bênçãos você pode receber do Senhor e você não recebe porque você não lembra que tem direito? A culpa é de Deus? A culpa é do pai? Não, é você que não lembra que é filho. E acelerando aqui o processo, irmãos, eu não poderia deixar de, nesse dia, o dia dos pais, falar sobre o pai. Que ao meu ver, mais importante que o erro do filho, mais importante que a indignação do outro filho, o mais importante é o amor do pai. Você sabe por que você está aqui hoje? Você sabe por que você está aqui vivinho, respirando, vestido, agasalhado, barriguinha cheia? É porque o pai te ama. Ele não te abandona. Na casa do pai tem abraço. Na casa do pai tem abraço. Ai, pastor. Eu me lembro, alguns anos atrás, meu filho estava ali na faixa de uns 9, 10 anos. E eu, brincando de futebol com ele na rua, chutava a bola, chutava, aí veio um outro coleguinha, e aquele coleguinha apareceu lá. E, irmãos, eu sou apaixonado com criança, você já deve ter percebido. E ele ficou olhando, eu brincar com meu filho. Eu falei: não, vem brincar também. E brincamos ali, nós brincamos muito, e eles estavam suados, tinha até que cordãozinho no pescoço, né? Preto. E quando nós terminamos de brincar, aquele menino virou pro meu filho e falou assim: nossa, Aleph, cara, eu queria ter um pai igual o seu. E eu ouvi aquela conversa deles, e ele falando: meu pai separou da minha mãe, mora aqui no mesmo bairro nosso, mas meu pai não vem me visitar, meu pai não brinca comigo. Irmãos, por que eu ouvi aquilo? Meu coração derreteu, sabe? Quebra. Sabe por quê? Porque ele não conheceu o amor de pai. Ele não conheceu o que meu filho tinha. E você sabe por que eu fazia isso por meu filho? Porque os meus pais me amaram. Os meus pais me ensinaram a amar. E eu amei os meus filhos. E eu sei que os meus filhos me amam, porque eu sinto a reciprocidade. E eu sei que os meus filhos amam os meus netos, porque eles aprenderam isso. Sabe? Talvez você não teve um pai biológico, ou não conheceu. Ter você teve, mas não conheceu, não conviveu com seu pai biológico. Mas eu tenho que te dizer nessa noite que você tem um Pai Supremo, o Pai dos pais, o Pai do amor, o próprio amor. Que quando você se sentir sozinho, quando você se sentir desamparado, quando você se sentir que não tem um abraço, eu quero te dizer que os braços do Pai sempre vão estar abertos para você.
Os braços do Pai estão sempre dispostos. Olha, e eu vou te contar, se você se arrepender, se você se lançar aos pés dele, ele não vai nem esperar você contar tudo, porque ele está ansioso para te abraçar, ele está ansioso para que você sinta o calor dos teus braços, e Deus te trouxe nessa noite, neste lugar, e ele quer que você sinta o abraço dele. Porque o amor do Pai é incomparável. O amor de Pai é incomparável. Olha, eu não sei onde você se encaixa nessa palavra. Se você é como o filho mais novo, se você é como o filho mais velho, ou se você teve a oportunidade de aprender a lição e ser um filho que agrada ao Pai. Eu quero que você entenda nessa noite que o Pai te ama, que Ele quer te abraçar todos os dias, e que nós devemos ser, irmãos, como Jesus Cristo, que foi um filho, que o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Este é o meu filho amado, do qual eu tenho alegria de chamá-lo de filho. Que você possa se encaixar nessa palavra, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Os irmãos, perdoa aí pelo tempo, pastor. Que você possa abraçar mais, apontar menos, acusar menos. Que você se sinta abraçado pelo Pai. Eu venho de um berço que fui muito abraçado, e eu sou abraçador. A igreja qual eu nasci para Cristo era uma igreja que nós tínhamos o hábito de, sempre que nós chegávamos, sermos abraçados, de dar um beijo carinhoso na testa, na cabeça das pessoas. Eu sei que tem muitas pessoas, às vezes muito homens, na verdade, que querem ser mais durão, né? Eu não gosto que o homem me abraça, não. Um dos traficantes mais perigosos da minha cidade, que não conheceu o pai biológico, ele se converteu numa igreja de um pastor analfabeto. Para ele pregar, a esposa dele lia a Bíblia, e ele pregava. Aquele pastor não tinha muito o que dar, mas no dia que aquele traficante chegou na porta da igreja, o pastor recebeu ele com um abraço. E ele fala que ele ficou desconcertado, porque ele nunca tinha recebido um abraço de um homem. E naquela noite ele recebeu um abraço do Pai, através do abraço do pastor. E hoje, ele é um grande pastor da região lá, da minha cidade. E ganhou os outros traficantes tudo para Jesus, pastor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. Até o próximo vídeo.